Você não precisa de anos para se transformar. Você não precisa de uma vida inteira de estudos místicos, nem de décadas em Jerusalém diante do Muro das Lamentações para tocar a força espiritual que pode mudar tudo em 7 dias. Você precisa de uma semana de decisões firmes, de coragem brutal diante de si mesmo e de disposição para encarar segredos antigos que o povo judeu carrega há séculos. Segredos que a Cabala sempre afirmou. Quando você muda por dentro, a realidade ao redor é obrigada a se curvar. Em 7 dias, se você se tratar como uma obra em construção diante do Criador, se tratar sua mente e sua alma como algo sagrado, você pode se tornar irreconhecível até para quem convive com você todos os dias. Não porque o mundo vai ficar mais fácil, mas porque você vai deixar de ser o mesmo. No fundo, você sabe que está carregando uma vida que não está à altura daquilo que poderia viver. Talvez você sinta um peso constante de culpa, um tipo de exílio interno, como se estivesse vivendo longe de si mesmo, como o povo que foi espalhado pelo mundo, com a sensação de nunca pertencer totalmente a lugar nenhum. A Cabala chama esse estado de separação, de distância entre quem você é e quem você foi criado para ser. E é exatamente contra isso que vamos lutar nesta semana. Hoje, neste primeiro ato, você não vai ouvir histórias de outras pessoas. Você é a história. Você é o centro da narrativa. Cada imagem que você criar na sua mente, cada decisão, cada renúncia, vai ser parte de um processo espiritual real, não apenas psicológico. Porque para a tradição judaica, pensamentos e escolhas não são coisas abstratas. São forças, são energias que sobem e descem, que abrem ou fecham portas invisíveis. O primeiro segredo que você precisa entender é simples e brutal. Nada começa fora. Tudo começa na decisão que você toma por dentro. A Cabala fala de um conceito chamado techuvá, que costuma ser traduzido como arrependimento, mas que, na verdade, significa retorno. Isso é poderoso. Não se trata de se punir pelo que fez, mas de voltar para o seu eixo, voltar para quem você foi desenhado para ser. Quando você decide de verdade que não vai mais se tratar como alguém pequeno, quando você decide que esta semana não será mais uma semana qualquer, algo se movimenta no invisível. Você pode chamar de Deus, de luz, de energia. O nome não importa tanto agora. O que importa é entender que a partir do momento em que você escolhe se alinhar com algo maior, o tempo deixa de ser apenas cronológico. 7 dias podem carregar o peso de 7 anos, se você viver cada um deles com intenção absoluta. Então hoje, no primeiro dia, você não vai começar fazendo mais. Você vai começar rompendo com o velho. Você vai olhar para a sua vida com uma honestidade que talvez nunca tenha tido. A Cabala ensina que nada muda enquanto você ainda encontra justificativas para permanecer igual. Enquanto você diz, é meu jeito, é minha personalidade, é assim mesmo. Você está selando a cada frase a sua própria prisão. É como se você mesmo batesse o martelo de uma sentença espiritual. E, se você está vendo este vídeo, é porque, em algum nível, você está cansado dessa sentença. Então, agora, você vai fazer algo que a tradição judaica sempre exigiu dos que desejam crescer. Um julgamento de si mesmo. Não aquele julgamento cruel que te destrói, mas aquele olhar lúcido que separa o que te aproxima de quem você pode ser e o que está te matando aos poucos. Imagine que nesta semana você está diante de um tribunal invisível. Mas não é Deus te julgando, não são outras pessoas te julgando. É você, finalmente, se colocando diante da verdade. Pergunte-se, o que na minha rotina está sugando a minha energia, roubando a minha dignidade, me afastando da pessoa que eu sei que poderia ser? Talvez sejam horas perdidas em redes sociais, talvez sejam conversas vazias que rebaixam tudo o que é sagrado. Talvez seja um relacionamento que te puxa sempre para baixo. A Cabala diz que tudo que você deixa entrar no seu campo, palavras, imagens, ambientes, deixa marca na sua alma. Nada é neutro. E se nada é neutro, então cada distração que você aceita,
é uma autorização que você dá para que a sua própria grandeza seja adiada. Hoje, neste primeiro dia, você vai começar a retirar essas autorizações. Você não precisa mudar o mundo agora. Você precisa começar com uma decisão clara. Eu não vou mais ser o mesmo. Não é eu quero mudar. Não é seria bom melhorar. É uma declaração. A diferença entre um desejo e uma declaração é a energia que você coloca. O desejo é fraco. Ele pede permissão. A declaração é uma aliança. Na tradição judaica, as alianças sempre foram marcadas por palavras e atos. Você fala, mas também faz. Então, hoje, você vai declarar com a boca, se possível em voz alta, que esta semana será uma semana de retorno, de reconstrução, de renascimento. E, imediatamente depois, você vai fazer algo concreto para selar essa declaração. Eliminar, de forma radical, pelo menos uma coisa que te mantém preso à sua versão antiga. Não é amanhã. É hoje. A partir desse momento, você começa a entrar em outro tipo de tempo. A Cabala fala de janelas espirituais, momentos em que a energia de transformação é mais forte. Nesta semana, você vai tratar cada dia como se fosse uma dessas janelas. Ao acordar, antes de tocar no telefone, você vai lembrar: este é um dia de retorno. Este é um dia de pacto. O povo judeu aprendeu a sobreviver, porque mesmo cercado de escuridão, se agarrava a pequenos rituais diários que mantinham viva a conexão com o sagrado. Você vai fazer o mesmo. Não precisa de nada complicado. Precisa de intenção. Precisa de constância. Precisa de respeito por si mesmo. Quando você levanta da cama no horário que combinou consigo, quando você cumpre o que prometeu, você não está apenas treinando disciplina. Você está dizendo para a espiritualidade: eu sou confiável. E para a Cabala, quando alguém se torna confiável, recebe mais luz, mais responsabilidade, mais oportunidade. Só que antes de construir, você precisa limpar. Este primeiro ato da sua semana é sobre limpeza. Limpeza mental, limpeza emocional, limpeza espiritual. Você vai abrir mão de certos hábitos, como quem tira objetos pesados de uma mala, que precisa ser carregada muito longe, porque é isso que essa jornada é, uma travessia. A Cabala fala de sair do Egito não apenas como um evento histórico, mas como algo que se repete dentro de cada pessoa. Egito em hebraico está ligado à ideia de estreiteza, de limitação. Sair do Egito é sair da sua própria estreiteza. E você não sai do seu Egito pessoal enquanto continua abraçado ao que te aperta. Então, hoje, você vai escolher pelo menos 3 pequenas escravidões da sua rotina para começar a abandonar. Pode ser o consumo compulsivo de notícias negativas. Pode ser ficar até tarde acordado sem motivo. Pode ser conversar com quem sempre coloca medo e dúvida em tudo. Escolha, nomeie, escreva. E aqui entra outro segredo espiritual. Quando você escreve, você tira o caos de dentro da mente e o coloca num lugar onde pode ser reorganizado. A tradição judaica sempre deu um peso enorme à escrita. Textos, pergaminhos, registros. Nada é por acaso. Ao escrever o que está te amarrando, você está tirando essas correntes do invisível e trazendo para a luz. E aquilo que vem para a luz pode ser transformado. Então, neste primeiro dia, você vai abrir um caderno ou um documento e anotar com franqueza: estas são as coisas que me afastam da pessoa que eu poderia ser. Não para se humilhar, mas para ver. Sem ver, você não escolhe. Sem escolher, você continua vivendo por inércia. E inércia, do ponto de vista da Cabala, é uma forma de morte lenta. Enquanto você passa por esse processo, é natural que apareça uma voz dizendo que é exagero, que você não vai conseguir, que já tentou antes e nada mudou. Essa voz é real, mas ela não é você. A Cabala ensina que há forças internas que tentam manter tudo como está. Não porque sejam demoníacas no sentido folclórico, mas porque qualquer mudança exige energia. E a parte preguiçosa de você quer poupar energia a qualquer custo.
Então ela mente. Ela diz que não vale a pena, que está tudo bem, que poderia ser pior. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, você não vai negociar com essa voz. Você vai ouvi-la, reconhecer e responder. Eu não fui criado para viver no mínimo. Eu não fui preservado até aqui para repetir o passado. Essa resposta é espiritual. É uma afirmação de identidade. Este primeiro ato também é sobre algo essencial na visão judaica: responsabilidade. Não culpa, responsabilidade. Culpa paralisa, responsabilidade levanta. Quando o povo erra nos textos antigos, não é destruído. É chamado a voltar, a agir diferente. Hoje, você precisa assumir sem desculpas que ninguém virá te resgatar. Não é o governo, não é a família, não é um milagre que cai do céu. Se há um milagre reservado para você, ele está do outro lado das suas escolhas. E isso é duro de ouvir, mas libertador. Por quê? Se a sua vida depende apenas da vontade de outros, você está condenado. Mas, se ela depende principalmente de como você responde ao que acontece, então você tem uma chance real de recomeçar. Agora pare um instante e pense. Se você realmente levasse esta semana a sério, se realmente tratasse cada dia como uma oportunidade de alinhamento com algo maior, quem você poderia começar a se tornar? Não é sobre virar um anjo, não é sobre ser perfeito. É sobre ser alguém que se olha no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, sente respeito pela própria história. O respeito não vem quando tudo está resolvido. Ele vem quando você sabe que está fazendo o que precisa ser feito, ainda que doa, ainda que seja devagar. É isso que vamos construir juntos. Uma identidade nova, com raízes em segredos antigos, mas completamente aplicada à sua vida agora. E antes de seguir, você precisa entender. Este processo não é apenas psicológico, não é apenas autoajuda com uma camada espiritual por cima. O que você vai viver nesta semana é uma reconfiguração do seu campo interno. Você vai mexer na forma como pensa, como sente, como reage, como organiza o seu espaço, como se relaciona com o esforço, com o descanso, com as pessoas e principalmente com o propósito. A Cabala diz que cada alma veio ao mundo para reparar algo, para trazer uma luz específica. Quando você vive afastado do seu potencial, não é só você que sofre. Há um pedaço do mundo que fica mais escuro porque a sua parte da luz está apagada. Quando você se levanta, quando começa esse retorno, não é apenas a sua vida que muda. Há efeitos que você nem consegue imaginar. Por isso, hoje, neste primeiro ato, seu compromisso é simples e absoluto. Decidir que não vai mais sustentar a sua versão antiga. Você não vai ficar alimentando hábitos que te envergonham, pensamentos que te diminuem, ambientes que te adoecem. Você vai começar a arrancar essas raízes uma por uma. Vai doer, claro que vai. Mas a dor de se libertar é muito menor do que a dor de se trair todos os dias. E no silêncio da noite, você sabe qual dessas dores está carregando há anos. Agora, a pergunta é direta. E a resposta não é para mim, é para você. Você está disposto a viver esta semana como se fosse uma espécie de pacto espiritual consigo mesmo? Está disposto a abrir mão de parte da sua comodidade para acessar uma versão de você que talvez ainda nem conheça? Se a resposta for sim, então este primeiro dia já cumpriu sua função. Rasgar o véu da ilusão e colocar a sua alma diante da verdade. Agora você entrou na parte mais difícil dessa jornada, mas também na mais transformadora. Se no primeiro ato você quebrou com o velho, neste segundo momento você vai construir o novo. E construir exige algo que a Cabala sempre colocou no centro de tudo: disciplina como forma de devoção. Não disciplina como punição, mas como o caminho que uma pessoa percorre quando finalmente decide honrar a própria existência. Você não está apenas organizando uma rotina. Você está reconstruindo a arquitetura interna da sua alma. A tradição judaica sempre entendeu que a mente humana é um campo de batalha. Há impulsos que te puxam para baixo, que querem que você desista,
que sussurram que está bom assim. E há uma força superior dentro de você que a Cabala chama de Neshama, a parte mais elevada da alma, que quer se conectar com o divino, que anseia por crescimento, por significado, por transcendência. Esta semana não é sobre eliminar a batalha. É sobre aprender a vencer essa guerra interna dia após dia, decisão após decisão. E a arma mais poderosa que você tem se chama pensamento consciente. Cada manhã desta semana, antes de qualquer outra coisa, você precisa tomar posse da sua mente. A Cabala ensina que os primeiros pensamentos do dia determinam a qualidade espiritual de tudo que virá depois. Por isso, antes de abrir redes sociais, antes de ler notícias, antes de se entregar ao caos externo, você vai criar um ritual sagrado de poucos minutos. Pode ser uma oração, pode ser uma afirmação, pode ser apenas sentar em silêncio e declarar: hoje eu escolho viver com intenção. Hoje eu não serei arrastado. Hoje eu dirijo. Parece simples, mas quando você faz isso todos os dias, está reprogramando circuitos mentais que passaram anos funcionando no automático. E aqui entra um conceito fundamental da sabedoria judaica, que poucos conhecem: o poder da palavra falada. Não é à toa que nos textos antigos, Deus cria o mundo através da palavra. E Deus disse, e foi feito. A palavra não é apenas som. É vibração, é intenção materializada, é força criadora. Quando você fala algo em voz alta sobre si mesmo, você não está apenas descrevendo uma realidade, você está decretando uma realidade. Por isso, nesta semana, você vai eliminar completamente qualquer frase autodestrutiva da sua boca. Nada de eu sou ansioso, eu nunca consigo, eu sempre falho. Cada vez que essas frases tentarem sair, você vai respirar fundo e substituir por declarações de poder. Eu estou aprendendo a ter paz. Eu estou me tornando mais forte a cada dia. Eu tenho a capacidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Isso não é positividade tóxica. Isso é alinhamento espiritual. A diferença é profunda. Positividade tóxica nega a dor. Alinhamento espiritual reconhece a dor, mas recusa deixá-la definir quem você é. A Cabala fala de um conceito chamado Tikkun, que significa correção ou reparação. Cada alma vem ao mundo com uma missão de Tikkun, algo que precisa consertar, algo que precisa elevar. E parte desse trabalho é consertar a forma como você fala sobre si mesmo, porque enquanto suas palavras estiverem trabalhando contra você, seu destino estará selado. Agora, vamos falar de algo que talvez seja o mais desafiador. Romper a inércia mental que te mantém igual. Você acorda e os mesmos pensamentos de sempre começam a rodar. Preocupações, medos, culpas, comparações. É um ciclo vicioso. Os mesmos pensamentos criam as mesmas emoções. As mesmas emoções geram as mesmas decisões. E as mesmas decisões te levam exatamente de volta ao mesmo lugar. A Cabala chama isso de Mitzrayim, o nome hebraico para Egito, que também significa lugar estreito, limitação. Você está preso num Egito mental. E sair desse Egito exige que você interrompa, de forma consciente e repetida, esse ciclo automático. Então, durante estes 7 dias, toda vez que você perceber que está sendo sugado por pensamentos negativos, você vai fazer uma pausa intencional. Respire fundo 3 vezes, devagar, e mentalmente diga: isso não me controla. Eu escolho onde coloco minha atenção. Parece pequeno, mas é revolucionário, porque você está treinando sua mente para obedecer a você e não o contrário. A maioria das pessoas vive a vida inteira obedecendo à própria mente, acreditando que é escravo dos próprios pensamentos. Mas a Cabala ensina o oposto. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. E quem observa tem poder de escolha. Agora vamos ao que talvez seja o núcleo dessa transformação: a relação com o esforço. A tradição judaica sempre soube que nada de valor vem fácil.
O maná que caía do céu no deserto tinha que ser coletado todos os dias. A Torá foi recebida após 40 dias de preparação no Monte Sinai. Cada festival, cada celebração, vem depois de um período de esforço, de reflexão, de luta interna. E você precisa entender algo fundamental. A transformação que você busca vai exigir que você faça coisas que não tem vontade de fazer. Vai exigir que você levante quando quiser dormir, que você pare quando quiser continuar distraído, que você silencie quando quiser explodir. Esse é o teste. E o teste não existe para te punir. Ele existe para te fortalecer. Cada vez que você escolhe o caminho difícil em vez do caminho cômodo, você está depositando força espiritual dentro de você. A Cabala fala de reservatórios internos de luz. Quando você age com disciplina, quando você supera a preguiça, quando você resiste à tentação, você não está apenas se comportando bem. Você está enchendo esse reservatório. E quando vier o dia realmente difícil, quando vier a provação verdadeira, você terá de onde tirar força. Mas, se você nunca treinou, se você sempre cedeu ao impulso, o reservatório estará vazio. Por isso, nesta semana, você vai tratar cada pequena decisão como sagrada. Não é só mais 5 minutos de soneca. Não é só uma mentirinha sem importância. Não é só uma distração de meia hora. Cada decisão está moldando quem você será. A Cabala ensina que Deus observa os pequenos atos com mais atenção do que os grandes, porque são eles que revelam o caráter verdadeiro. Qualquer um pode fazer algo grande quando está motivado, quando tem plateia. Mas fazer o certo quando ninguém está olhando, quando não há recompensa imediata, quando só você e o Criador sabem, isso é santidade. E aqui vem um ponto de virada importante. Você precisa parar de esperar motivação. Motivação é uma emoção, e emoções são voláteis. Elas vêm e vão como ondas. Se você só age quando está motivado, você viverá uma vida de altos e baixos, dependente de estímulos externos. Mas a disciplina não depende de emoção. A disciplina é uma decisão fria, uma aliança que você fez consigo mesmo e que não será quebrada só porque você não está sentindo vontade. Os sábios judeus sempre ensinaram que a ação precede o sentimento. Primeiro você age, depois o coração acompanha. Primeiro você se levanta e ora, mesmo sem vontade, e depois a conexão espiritual vem. Primeiro você faz, depois você sente, nunca o contrário. Então, neste segundo ato da sua semana, você vai estabelecer 3 pilares não negociáveis: horário de acordar, tempo de silêncio e reflexão e uma ação concreta de avanço, todo dia, sem exceção. Não importa se você dormiu mal, se está cansado, se teve um dia ruim, esses 3 pilares são invioláveis. Porque você não está construindo um hábito, você está construindo uma identidade. E identidade não se negocia. Agora vamos falar de algo que pode mudar tudo. O conceito cabalístico de Tzimtzum, que significa contração ou retirada. A Cabala ensina que antes de criar o universo, Deus precisou se contrair, criar um espaço vazio onde algo novo pudesse existir. E você precisa fazer o mesmo. Se a sua vida está cheia de barulho, de distração, de pessoas que drenam, de compromissos vazios, não há espaço para o novo nascer. Você precisa criar vazio. Precisa se retirar de certas coisas para que outras possam crescer. Nesta semana, você vai praticar a arte da retirada sagrada. Vai se afastar, mesmo que temporariamente, de tudo que não contribui para a pessoa que você está se tornando. Não é sobre cortar pessoas para sempre ou se isolar do mundo. É sobre proteger sua energia enquanto você está em processo de reconstrução. Um bebê no útero precisa de proteção. Uma semente na terra precisa de escuridão antes de germinar. Você está germinando uma nova versão de si mesmo, e isso exige que você crie um ambiente interno e externo propício. Desligue notificações. Reduza conversas vazias. Escolha silêncio em vez de ruído. E, nesse silêncio, você ouvirá a voz que importa,
a sua própria alma te dizendo quem você realmente é. E se você chegou até aqui, se está realmente fazendo esse processo com seriedade, pare um segundo e perceba. Você já não é mais o mesmo que começou a assistir este vídeo. Algo dentro de você já se moveu. E esse movimento, por menor que pareça, é o início de uma transformação que pode durar para sempre. Mas você precisa continuar, precisa sustentar. Porque o inimigo da transformação não é o fracasso, é a desistência logo antes do milagre. Então agora, faça algo por mim e por você. Nos comentários aqui embaixo, escreva uma frase que resuma o compromisso que você está fazendo nesta semana. Pode ser: eu escolho acordar com propósito. Pode ser: eu não vou mais me trair. Pode ser o que for verdadeiro para você. Mas escreva. Porque quando você escreve publicamente, você cria uma responsabilidade. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Não porque eu preciso, mas porque você precisa criar comunidade ao redor dessa jornada. Você precisa de lugares que te lembrem de quem você está se tornando. E este canal foi feito exatamente para isso. Para te lembrar da sua grandeza quando o mundo tentar te convencer do contrário. Então comenta, se inscreve e vamos juntos para o último ato dessa transformação. Você chegou ao último ato dessa jornada de 7 dias. E se você realmente seguiu o que foi proposto até aqui, você já sabe que algo mudou. Talvez você ainda não consiga nomear exatamente o quê, mas há uma sensação diferente quando você acorda, quando se olha no espelho, quando toma decisões. Há uma firmeza que não estava lá antes. Há uma dignidade que você recuperou. E isso não é ilusão. Isso é real. Porque, segundo a Cabala, quando uma pessoa se compromete de verdade com seu tikkun, com sua correção espiritual, o universo inteiro conspira para sustentar essa decisão. Não porque o universo é mágico, mas porque você saiu do modo passivo e entrou no modo criativo. E criadores moldam realidades. Mas agora vem a parte mais importante de todas, aquela que separa quem apenas melhorou por uma semana de quem realmente renasceu. Você precisa encontrar seu propósito, porque tudo o que você construiu até aqui, a disciplina, o controle mental, a limpeza emocional, a força física, os padrões elevados, tudo isso desmorona se você não souber para que serve. A tradição judaica sempre ensinou que cada alma vem ao mundo com uma missão específica, uma tarefa que só você pode realizar. Não é sobre ser famoso, não é sobre acumular riqueza. É sobre trazer uma luz única que, se você não trouxer, ficará faltando no mundo. E essa é uma responsabilidade tremenda, mas também libertadora, porque significa que a sua vida não é acidental. Você não está aqui por acaso. Cada dor que você passou, cada dificuldade que enfrentou, cada momento de escuridão que sobreviveu, tudo isso foi preparação. A Cabala usa a metáfora do minério que precisa passar pelo fogo para se tornar ouro puro. Você passou pelo fogo. E agora, neste 7º dia, você está pronto para brilhar com um propósito que é exclusivamente seu. Mas como você descobre esse propósito? Não através de respostas prontas, não através de fórmulas mágicas. Você descobre através de perguntas honestas, que talvez nunca tenha feito a si mesmo. Pergunte-se agora: o que eu faria mesmo se ninguém me pagasse? O que me dá energia só de pensar? Quando eu olho para o mundo ao meu redor, o que me indigna, o que me comove, o que me faz querer agir? As respostas a essas perguntas são pistas. São sinais do caminho que a sua alma quer trilhar. E quando você começa a caminhar nessa direção, mesmo sem ter todas as respostas, algo extraordinário acontece. As portas começam a se abrir. A Cabala fala de um conceito chamado Hashgasha Prarit, que é a providência divina individualizada. Isso significa que Deus, ou a força criadora do universo, se envolve nos detalhes da sua vida quando você se alinha com seu propósito. Não é que você ficará livre de desafios, mas os desafios passam a fazer sentido. Eles deixam de ser aleatórios
e se tornam parte de um desenho maior que você está tecendo junto com o divino. E aqui está o segredo final que vai selar essa transformação. Você precisa viver esta semana como se ela nunca terminasse. Porque o maior erro que alguém pode cometer é achar que transformação é um evento isolado. Não é. Transformação é um estado permanente de atenção, de escolha consciente, de recusa à mediocridade. O povo judeu sobreviveu milênios não porque teve uma grande vitória uma vez, mas porque todos os dias, em cada geração, escolheu lembrar quem era e para onde estava indo. Você precisa fazer o mesmo. Então, a partir de hoje, você vai criar rituais diários que mantenham viva essa conexão com a versão mais elevada de si mesmo. Pode ser 10 minutos de silêncio toda manhã. Pode ser escrever 3 coisas pelas quais você é grato antes de dormir. Pode ser revisar suas metas semanalmente. O formato não importa tanto. O que importa é que você não volte ao piloto automático, porque o piloto automático é onde os sonhos morrem e as almas adormecem. E tem algo mais que você precisa entender sobre propósito. Ele não é estático, ele evolui. Conforme você cresce, conforme você aprende, conforme você se transforma, seu propósito também se expande. A Cabala ensina que há níveis e níveis de revelação espiritual. Você nunca chega lá definitivamente. Sempre há outro degrau, outra camada, outra profundidade. E isso é maravilhoso, porque significa que você nunca ficará entediado, nunca ficará sem o que buscar. Sua vida pode ser uma jornada infinita de descoberta e crescimento. Mas, para que isso aconteça, você precisa tomar uma decisão radical agora, neste momento. Você vai parar de se comparar com outras pessoas. A comparação é uma das armadilhas mais destrutivas que existe, porque sempre haverá alguém à frente em alguma área. Sempre haverá alguém mais rico, mais bonito, mais talentoso, mais reconhecido. Mas nunca haverá alguém com a sua combinação única de história, de talentos, de visão. Você é irrepetível. E quando você entende isso de verdade, a comparação perde o poder. A partir de hoje, a única comparação válida que você vai fazer é com quem você era ontem. Você está melhor do que estava há uma semana? Está mais consciente, mais firme, mais alinhado? Então você está vencendo. Não importa o que os outros estão fazendo. Não importa o que as redes sociais dizem que é sucesso. Importa se você está honrando o pacto que fez consigo mesmo e com o Criador. E agora, no final dessa jornada de 7 dias, você precisa fazer algo simbólico, algo que marque essa passagem. Na tradição judaica, transições importantes sempre foram marcadas por rituais. Um nome novo, uma bênção, uma cerimônia. Você vai criar o seu próprio ritual. Pode ser acender uma vela e agradecer pela força que recebeu. Pode ser escrever uma carta para si mesmo, descrevendo quem você se tornou. Pode ser doar algo que representava a versão antiga de você. Escolha o que fizer sentido, mas faça. Porque rituais ancoram transformações no mundo físico. E enquanto você faz isso, lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Há milhares de pessoas que, como você, estão buscando se tornar irreconhecíveis, estão lutando para sair do Egito pessoal, estão construindo uma vida com significado. E todos nós estamos conectados. A Cabala fala que todas as almas fazem parte de uma alma única, de uma rede espiritual invisível. Quando você se eleva, você não eleva apenas a si mesmo. Você puxa junto toda a rede. Seu crescimento pessoal tem efeitos cósmicos que você nem consegue mensurar. Por isso, não subestime o que você fez nesta semana. Não minimize sua vitória. Você rompeu padrões que te prendiam há anos. Você enfrentou medos que te paralisavam. Você escolheu repetidamente o caminho difícil em vez do caminho cômodo. Isso é heroísmo. Não do tipo que aparece nos filmes, mas do tipo que constrói vidas extraordinárias. E você merece reconhecer isso. Mas o reconhecimento mais importante não vem de fora, vem de dentro. Vem quando você se olha no espelho e sente respeito pela pessoa que está olhando de volta.
Vem quando você deita na cama à noite e sabe que deu o melhor de si naquele dia. Vem quando você percebe que não está mais vivendo no modo sobrevivência, mas no modo criação. Esse é o verdadeiro sucesso segundo a sabedoria judaica. Viver com integridade, com propósito, com conexão ao sagrado. E agora, antes de encerrarmos, você precisa fazer uma promessa final a si mesmo. Você não vai deixar essa transformação virar só mais uma lembrança bonita. Você vai sustentar, vai proteger, vai nutrir diariamente, porque o mundo vai tentar te puxar de volta. Pessoas vão zombar da sua disciplina. Situações vão te testar. Haverá dias em que você tropeçará. Mas tropeçar não é falhar. Falhar é desistir de levantar. E você não é mais alguém que desiste. Você é alguém que retorna. Alguém que, quantas vezes forem necessárias, volta ao caminho. Porque essa é a essência da techuvá, do retorno espiritual. Não a ausência de erros, mas a presença constante de recomeço. E cada vez que você retorna, você volta mais forte, mais sábio, mais preparado. Então agora, neste momento final, eu quero que você faça algo por esta comunidade que estamos construindo juntos. Nos comentários aqui embaixo, compartilhe de onde você está nos assistindo. De que cidade, de que país você está. Porque é importante que você saiba que não está sozinho. Há pessoas do mundo inteiro buscando exatamente o que você está buscando. E depois de escrever sua localização, responda. O que você mais aprendeu com este vídeo? Qual dos ensinamentos da Cabala tocou mais fundo em você? E você realmente acredita que consegue se tornar irreconhecível em uma semana? Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento, porque você vai precisar de lembretes. Vai precisar de conteúdo que te reconecte com essa versão elevada de si mesmo quando o mundo tentar te fazer esquecer. E é exatamente isso que fazemos aqui. Mantemos viva a chama da transformação espiritual, usando sabedorias antigas aplicadas à sua vida agora. Que você saia deste vídeo não apenas inspirado, mas transformado. Que você saia sabendo que carrega dentro de si uma luz que o mundo precisa ver. E que a cada dia você escolha honrar essa luz, proteger essa luz, compartilhar essa luz, porque foi para isso que você foi criado. E agora você sabe disso. Shalom! Que a paz e a plenitude estejam com você, hoje e sempre.